Bom, pessoal, bem-vindos ao Herege, ao canal Herege, um canal que estava sendo esperado também e preocupando muita gente aí, deixando a galera de cabelo em pé, por causa do nome, né? O Herege. Eu gostaria de começar explicando por quê, né, do Herege. Então, assim, eu vou pegar uma colinha aqui no dicionário. O herege, né, por definição, é que ou quem professa uma heresia, que ou quem professa doutrina contrária ao que foi estabelecido pela igreja como dogma. Mas ao contrário também do que todo mundo pensa, que herege é só o cara que é anti-religião, que é o anticristo, né? A gente, na realidade, pode ser que ou quem adota ou sustenta opiniões, doutrinas e etc., contrárias às admitidas por um grupo. Ou seja, você é um herege, eu sou um herege. Todos nós somos, porque ninguém concorda 100% com nada. Então, se você tem opiniões contrárias a um grupo, você é herege. Então, bem-vindos ao Herege. Hoje a gente tem aqui dois ilustres aqui, amigos e parceiros de trabalho. Boris, Christian, eles são juízes do trabalho. Mas a gente não vai falar também só de trabalho aqui, a gente vai bater um papo descontraído aí com uma série de assuntos. Então eu queria dizer bem-vindo para vocês, obrigado por vocês estarem aqui hoje. E a gente começar esse papo assim com vocês se apresentando, falando um pouquinho de vocês. Acho que o pessoal tem muita curiosidade, né? Porque ninguém com, sei lá, 5 anos de idade, 8 anos de idade fala assim, vou ser juiz. Então acho que isso vai ser uma coisa bacana para todo mundo entender aí. Então, legal, Boris. Legal, Álvaro. Tudo bem? Aí é um prazer a gente ter a honra de participar desse primeiro episódio aqui, dessa estreia que você está fazendo do canal Herege. E, bom, eu sou Boris, aqui de Campo Grande, sou nativo do estado do Mato Grosso do Sul, moro aqui em Campo Grande, é natural de Aquidauana e moro aqui tem mais de 40 anos, né? E você perguntou aí sobre como vai parar nessa história de juiz e tudo mais. Acho que quando a gente entra na faculdade, jovem, você não tem muita ideia de onde pode dar, o que pode dar. Você pode até ter sonhos. Você acha que todo mundo é tipo Suits, né? Que vai advogar tipo Suits, que vai ser promotor, que vai ser juiz daqueles tradicionais. E o que eu gosto de dizer que a gente continua sendo ser humano, continua mesmo com uma profissão que tem certos dogmas, né? E uma responsabilidade também. Uma responsabilidade, mas a gente continua também gostando de outras coisas que não só o trabalho, continua tendo vida além disso aí, né, Christian? Exatamente. Bom, quero agradecer também a oportunidade, dar os parabéns pelo canal, uma alegria muito grande estar aqui participando com vocês. E assim como o Boris, eu, quando era criança, queria ser jogador de futebol, né? Como todo brasileiro, mas a minha habilidade não permitiu que eu virasse jogador de futebol. Aí eu queria ser militar e não tive a oportunidade de passar a época nos concursos para militar da Academia da Força Aérea, para a AMAN. E aí eu comecei a fazer direito meio que por acaso, assim, não tinha aquela paixão pelo direito inicial. Tanto que eu fazia Direito e Engenharia Elétrica na Federal e Direito na então FUCMAT à época. Mas acabei me apaixonando pelo Direito e aí, naturalmente, depois eu passei num concurso público para, à época, vou entregar a idade agora, para datilógrafo do tribunal e eu comecei na datilografia, né? Na máquina da datilografia, aí fui gostando do Direito do Trabalho e entrei na Magistratura do Trabalho. E assim como o Boris, a gente está lá fazendo o que pode e o que não pode para fazer o serviço público ser um serviço de qualidade no nosso trabalho aqui no Mato Grosso do Sul. Ô, Christian, você falou um negócio, é bem engraçado isso. Eu também vim parar no direito, mas não muito convencido de que seria o direito o meu caminho. Tanto que eu achava que eu queria trabalhar com ciências da computação, que era o curso que tinha na Universidade Federal, à época que atendia o meu interesse na área de informática. Tanto é que eu fiz 1 ano e meio de faculdade de Direito, aí tranquei a faculdade e fui fazer um curso de programação de computadores que equivalia ao primeiro ano do curso de Ciência da Computação.
E foi uma experiência muito boa, mas serviu para que eu voltasse até com outro espírito para a faculdade depois desse break aí, né? É mais ou menos igual a mim. Eu fui, primeira prova de cálculo 1, eu lembro até hoje, eu tirei 1. Aí eu falei, eu acho que eu vou ficar no direito combinar, mesmo, né? eu vou ficar no direito Rapaz, mesmo. Você é cálculo 1, não tinha que pra tirar um. 1. Aí depois fiz uma prova de vetores e geometria analítica, tirei 2. Falei, bom, tá melhorando, mas vou ficar no direito mesmo. Rapaz, você ficava lá 2 horas para fazer 3 horas para fazer um programa e você dava um enter para ele responder sim ou não para você. Aparecer Hello World. Então, assim, isso é uma coisa bem interessante. Eu sei que, assim, de certa forma, é um pouco, assim... Não digo penosa, mas, assim, é uma jornada bem árdua, né? Para você chegar à magistratura, né? Então, assim, eu lembro com criança, né? Tipo, tinham até... Se os filhos deles estiverem vendo isso, assim, para mim é uma pessoa que foi um exemplo de vida em termos de estudo, de disciplina, né? Que era Luiz Carlos de Souza Taide, que ele era um juiz criminal. Eu conheci ele era... Na verdade, eu era amigo do filho dele, a gente tinha a mesma idade, praticamente. Conheci eles eram vizinhos, né, de muro. E toda vez que eu ia lá brincar, ele estava estudando, cara. Estava no meio dos livros. E ele era vendedor da antiga Arapuã, que era... Né, olha que legal. seria o equivalente hoje a uma Casas Bahia, né? Por aí. E esse cara sempre lá nos livros, assim, eu passava, a gente brincando, o moleque correndo assim, e o cara lá, pá, 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 pá. Aí ele fez um concurso, nisso ele trabalhava na Arapuã, fazia direito na Federal à noite, e depois ainda... Acho que era na Federal que ele fazia, ele fazia direito à noite. Na FUCMAT. Na FUCMAT, provavelmente. Ele fez direito à noite. Exatamente. Aí ele fazia direito à noite, aí trabalhava na Arapuã durante o dia com 2 filhos e a esposa, né, sustentando a casa. Já não era um jovem, né? Ele é um cara já mais velho. E ele, estudando, ralando, cara, aquele monte de livro. Eu passava e falava, putz, esse cara é muito louco, né? Aí ele passou para... Acho que, se não me engano, ele foi delegado da Polícia Civil por um tempo. E aí depois ele prestou para juiz e eles foram embora, foram para Mundo Novo. Ele foi trabalhar lá em Mundo Novo. Então assim, pelo menos os juízes que eu conheço, que são do meu convívio, são pessoas assim que eu tenho como exemplo de disciplina, né? São caras extremamente disciplinados, né? E vocês também têm essa pegada da disciplina também, assim, é uma... Cara, assim, obviamente, tudo que você Não tem vai como, fazer, que você quer ter sucesso naquela empreitada, você precisa se dedicar, né? Acho que a grande diferença é porque como é um concurso que é considerado muito difícil, então tem uma série de místicas aí em volta deles. Mas isso tudo passa, sabe? Assim, eu não consigo olhar para esse tempo como um tempo penoso. Foi um tempo de dedicação que era necessário, como continua sendo tempo de dedicação outros projetos que eu tenho hoje, como a própria magistratura também exige essa dedicação da gente, mas teve o tempo que, obviamente, meus amigos falavam, você é louco, cara, vamos sair, vamos tomar uma. Vamos pra balada. Vamos pra balada. Exatamente. E aí, eu fiz uma programação que era, eu tinha só o domingo para mim, sábado à noite ou domingo para mim. E mesmo assim, no momento de relax, estava sempre lendo uma coisinha relacionada, mas isso passa, né? A prova, eu achava prova, sempre achei prova divertido. Eu sempre olhei prova, eu nunca olhei muito como desafio, né? Como assim, algo intransponível. Eu sempre olhava como se fosse uma pegadinha. Esse cara tá querendo te pegar aqui. Enxerguei. Eu me divertia muito com isso, né? Isso não significa que foi fácil. Tem todo um preparo mesmo. Esse preparo te deu, né, essa bagagem para que você conseguisse, né? E como o Boris falou, exigiu mesmo muito tempo de estudo, dedicação, mas da mesma forma que ele também, eu vejo como um saudosismo aquele tempo, porque nós viajávamos em grupo, nós rachávamos a gasolina do carro para ir para fazer concurso em Curitiba, em São Paulo, em Cuiabá, em Brasília. Aquela turma ia passando um, ia passando outro, aquilo ia animando você. Olha, fulano passou, fulano tá chegando, passou da primeira fase, passou para a segunda fase. Então, era difícil, foi difícil, da mesma forma que o Boris falou, foi. Mas foi uma dificuldade gostosa de passar. Hoje nós olhamos para trás e falamos, olha, valeu a pena.
E temos um exemplo, eu passei com dois anos fazendo prova, teve colega que demorou 5, 6 anos para passar, mas hoje está ali comigo, né? Como o Boris falou, tudo que nós vamos fazer na vida, aquilo que for feito com dedicação, tendo como um alvo, um objetivo principal definido, você vai chegar. E a magistratura, para quem quiser se dedicar a estudar, é dedicação. Dedicação, você vai chegar lá. E só para dar um parênteses, voltando um pouco no que você falou, eu fui juiz 8 anos lá em Mundo Novo, da mesma forma que o colega que você falou. É bacana isso, né? O pessoal vai, pelo que eu entendi, vai para o interior primeiro, para depois vir para a capital. Tem uma... Deixa eu te falar, você falando, o tema do seu programa é o herege, eu não posso deixar de contar. Eu falei que nos primeiros anos eu fiz 1 ano e meio de faculdade que eu não queria estar ali. Então eu praticamente flutuava ali dentro da faculdade. Ia lá só para passear, para sair, tomar uma, né? Conhecer gente. E aí tem um colega que estudou, que era dessa turma, que o Herbert Oliva, ele estudou, era da mesma turma que eu. Aí eu parei a faculdade, obviamente eu voltei depois, ele formou 2 anos antes, e aí, quando eu passei no concurso, eu passei primeiro lá no estado do Mato Grosso. E quando eu estava lá, já como juiz, eu estava passando no concurso aqui. E quem me deu as dicas de inscrição definitiva, que tirou as cópias, pegou as certidões todas, foi o Herbert. Falei com ele por telefone, ele me atendeu. Pô, o cara foi super massa. E aí ele era servidor do tribunal. Passou um tempo, né, ele foi, estudou, passou para juiz do trabalho lá em Campinas, depois voltou para cá também. Aí o Herbert, ele sempre fala que eu fui uma motivação para ele. Que ele falou, bicho, se esse cara passou para juiz, não tem como eu não passar. Né? Eu vou ter que estudar. Mas você foi o reforço negativo dele. Se até ele foi, né? Nós temos vários exemplos assim de brincadeira. Se até o fulano conseguiu, todo mundo consegue. É persistência. E nós temos uma frase. Quem não desistiu, passou. Chegou lá, né? Chegou lá, demorou 4, 5, 6, 7 anos. Você falando, eu fiquei só lembrando daquela imagem, sabe aquela imagem que tem 2 caras cavando assim? Aí tem um que falta uma linha só para ele achar o diamante e o cara desiste. E o outro lá tá lá arrebentando de cavar. E é uma verdade, todos da nossa turma que na época dirigia em 1000 quilômetros, eu era o motorista de todo mundo, porque eu gostava de dirigir. Ia daqui a Curitiba, daqui a São Paulo, eu que ia dirigindo. Todo mundo que naquela época não desistiu, todos são hoje ou juízes federais, ou juiz de direito, ou juiz do trabalho, ou promotores, ou procuradores, que estavam fazendo concurso da área jurídica, todos passaram. Mas uma coisa que assim também é intrigante, assim, tá, beleza, você passou no concurso, e agora? Sou juiz, chegou na cadeira ali, conta um pouco pra gente. Eu vou contar até não sei a experiência do Boris, mas hoje, em tese, é um pouco mais fácil. Porque quando o cidadão passa no concurso, ele tem hoje todo um acompanhamento, é designado um juiz. O Boris costuma fazer muito isso, acompanhar os juízes recém-impossados. Eles fazem uma espécie de curso para, digamos, aprender a ser juiz, porque ninguém nasce sabendo. Na época que eu passei em 1998, no Tribunal de Goiás. Cara, é do século passado. Do século passado, né? E você tomava posse, eu tomei posse na sexta-feira. Na segunda-feira, vai assistir vai conhecer o tribunal. A gente foi lá, aqui é a corregedoria, aqui é a presidência, aqui é o departamento de pessoal, o que você precisar, você busca aqui e tal. Na terça, vamos assistir umas audiências aí. Na quarta-feira, assiste de novo a audiência. Quinta-feira, você vai para a vara tal, você para a vara tal, você para a vara tal. Você tem sexta-feira para você viajar. Na segunda-feira, eu cheguei para me apresentar na vara do trabalho, assim, para falar com a juíza titular, eu era juiz substituto. Eu cheguei 9 da manhã. Cheguei e estava tendo uma audiência. E eu cheguei, abri a porta, sentei lá e esperei a audiência terminar. Quando terminou, eu falei assim, doutora? Ela, pois não. Eu falei assim, eu sou o Christian. Eu só falei isso. Ela falou assim, nossa, colega, ainda bem que você chegou. Tem mais 2 audiências que eu tenho um compromisso. Senta aqui que eu vou embora. E aí?
Foi como se jogasse uma... Falei, como assim? Senta aqui. Não, o processo está aqui, ó, é coisa simples, você pode... Eu estou indo embora, tenho uma consulta médica, eu estou pegando licença a partir de amanhã, que eu tenho que operar minha mão. Tchau. Me largou lá, como se tivesse caído de paraquedas. Você imagina a pressão que é, para no meu caso, um jovem, eu tinha 24 anos, recém-completo, praticamente um guri, né? E pegar com um processo assim, de repente, eu estou sentado lá na mesa do juiz. Gente, eu sou o juiz, e agora, o que eu faço? Você imagina, não é fácil. É isso que eu queria saber, assim, essa sensação, como foi, tipo assim, você desenrolou legal? Como é... eu tinha uma vantagem, como eu falei para você, eu tinha passado como datilógrafo, né? Então eu era o datilógrafo das audiências aqui em Campo Grande. Então eu já assistia às audiências com certa frequência, porque eu era o datilógrafo da audiência. Então eu já sabia mais ou menos como se desenrolava as audiências e já conhecia como um juiz deveria atuar. Eu tinha conhecido já vários juízes que atuavam. Então eu peguei, falei, bom, gente, eu tenho que fazer como aquele juiz, agora eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer assado. Então, para mim, foi uma experiência boa, bem interessante. Mas eu conheço casos, não vou citar, vou falar o milagre, mas não vou falar o santo. Colegas nossos aqui, o Boris conhece também, que na primeira audiência deu diarreia. Deu diarreia e ele teve que suspender, dá licença, e teve que ir ao banheiro, porque é uma pressão muito grande. Eu imagino. É uma pressão muito grande, né, Boris? Ah, não, tem história de colega que entrava, isso já na época que estava mais disseminado celular, tudo que o colega entrava, fazia a pergunta, o advogado fazia um requerimento, ele saía e ligava para outro colega, pelo amor de Deus, e agora? Porque é mais ou menos isso, né? Por mais que você esteja muito bem preparado de direito, na prática do dia a dia, a gente não sabe, não imagina como é que é. Aliás, imagina, eu era advogado, eu sabia também, mas o meu começo foi bem semelhante com o do Christian. Toma posse, vem cá, conhece isso aqui... Ó, aqui é o setor tal do tribunal, o setor tal, aqui são as normas, vai lá no gabinete do desembargador, vai assistir uma audiência, vai ficar na vara tal com o juiz tal ali, que ele vai te dar, pra você assistir a audiência com ele. Colega nosso daqui de Campo, que era lá do Mato Grosso, mas é daqui de Campo Grande, assistiu a audiência com ele, aí ele falou, cara, você quer fazer uma audiência? Eu falei, eu quero, né? Aí ele me falou, então estuda esse processo aqui, banco. Já peguei processo de banco que normalmente é casca de ferida, você tem várias testemunhas, várias coisas. Mas eu estava crente que eu ia sentar para fazer audiência e que ele ia ficar comigo, do meu lado ali, né? Aí ele acabou, tal, quando eu apregou, ele falou, eu vou te deixar sozinho que eu não quero constranger, para você desenvolver bem. Rapaz, é uma sensação de pânico, né? Soltou lá e falou, vai, Marco Velho. Vai, Marco Velho. E aquilo que você fala, você um dia não é juiz, no outro dia você é juiz. Cara, eu até eu acostumar que o tratamento, porque é um ambiente formal, a audiência é uma sessão solene, das pessoas me chamarem de excelência, eu demorei um tempo para me adaptar a isso, né? Até hoje, eu procuro olhar como um senhor, mas porque tem a nossa mística, a nossa ritualística. Eu sou um cara muito descontraído, então em audiência eu por vezes faço brincadeiras, aí eu tenho que voltar a lembrar que está em audiência. Eu já fui em algumas audiências assim, trabalhistas, inclusive como testemunha, né? Aí tem já aquela pegada da pressão lá. Eu era, acho que a primeira vez que eu fui na audiência eu devia ter uns 18 anos. Eu trabalhava numa empresa que era uma recuperadora de crédito, então tinha bastante ação trabalhista, porque tinha muito call center, aquela coisa toda. Vocês sabem melhor que eu sobre isso, mas aí chega lá, a primeira coisa que o juiz fala assim, você sabe que se você falar alguma coisa, se você mentir aqui é perjúrio, você sai daqui preso. A Polícia Federal já te pega. Aí você fala, cara, eu só vim aqui responder as perguntas. Faz a pergunta que eu quero ir embora. Então, assim... Só que eu, nessa audiência, particularmente, eu sempre fui um cara que trabalhei muito, né? Então, eu trabalhava... Como eu sou de TI, então nessa época eu trabalhei muito... Então, eu era o cara do CPD, então eu era o cara que resolvia as BO, era o cara que tinha que ficar várias na noite indexando o sistema, que era, na época, em Clipper, né? Isso em 98.
Mas isso, não, antes de... 97, 98, isso. E aí, então eu sabia tudo que acontecia, eu via tudo que acontecia. Então era, tipo, a testemunha perfeita para a empresa, vamos dizer assim. Sim. Né? Então, aí, só que eu peguei muitas coisas estranhas, assim. Por exemplo, a pessoa chega lá, a pessoa entrava, tipo, às 7 da manhã, e ela cumpria 6 horas, que era pessoal de call center, e ia embora. E aí chegou lá nesse dia da audiência, tipo, a pessoa tava pedindo hora extra, tava pedindo uma porrada de coisa, aquelas... E eu falava, cara, como é que pode, né? Tipo, aí o juiz acabou de falar que se você mentir, você vai preso. Aí o cara chega aqui pedindo um negócio e eu vi a pessoa indo embora. Então eu vi a pessoa chegar, eu vi a pessoa ir embora, porque quando ela chegava eu já estava, quando ela ia embora eu ainda estava lá. Então, assim, eu via isso. Então, eu acredito, assim, que nas audiências deve acontecer muita coisa bizarra, assim, que vocês puderem compartilhar com a gente. Essa história do vai ser preso e tal. Então, tem um juiz aqui que ele é um dos mais rigorosos em audiências e ele estava com os juízes assistindo a sessão de audiência justamente nesse dia. E ele... um dos colegas que estava treinando, até hoje ele ri dessa história, porque ele pegou um advogado cascudo, um senhor já idoso, né? Já era mais de 60, e bonachão e tudo mais. E aí ele começou a compromissar a testemunha, e aí ele falou, ó, e se você mentir, eu te prendo. Aí o advogado falava, prende nada. Aí ele falou, prendo sim. Prende nada. O senhor quer ver? Eu vou prender se mentir. Ele falou assim, mas eu solto. Então, tem uns episódios assim, para manter a seriedade numa hora dessa, né? Como é que você consegue fazer isso, né? Como é que você consegue, tipo... Porque, querendo ou não, apesar de tudo, é uma afronta, né? Sim. É o seu trabalho. Então, como é que vocês lidam com isso? Mas sabe, você falou essa situação de mentira. Nós vivemos numa mentira, né? O mundo é uma mentira. Uhum. Não existe uma verdade 100%, uma verdade absoluta, né? Sim. Na verdade, Freud diz isso mesmo, né? Sim. Que a verdade não existe, né? Mas, que o mundo não existe. Tudo é uma questão da ilusão que você cria com relação à sua realidade. O pessoal normalmente fala assim, existem 3 histórias, né? A sua verdade, a verdade do outro e a verdade. E assim, não é que as pessoas vão lá... Óbvio, tem gente que vai lá para mentir mesmo. Não só do empregado, o empregador também. Uhum. Mas acontece muito de quem sofre o dano ou quem faz a boa ação tem a tendência de aumentar. O empregado que trabalha 2 vezes por semana até 8 da noite, ele sofre tanto aquilo, que para ele é ruim, que quando ele sai... É natural, ele trabalhava a semana inteira até 8 da noite. Não 2 dias. Trabalhava direto. Direto, é direto. O empregador que faz uma boa ação, que dá um brinde pro empregado, chega no final do ano, além do 13º, dá um 14º, eu fazia tudo para esse cara. Ele é um ingrato. Só que a lei muitas vezes não está pedindo para você fazer o 14º. Ele quer que você pague a hora extra. Então, há uma tendência de você maximizar tanto aquilo que você fez de bom, como aquele dano que você sofreu. Então, na hora da audiência, o juiz tem que ter esse discernimento também, de não é que a testemunha ou a parte está mentindo. Óbvio que existe aquela mentira deslavada e tudo mais. Mas, naturalmente, você tem que ir filtrando isso, e com o tempo você vai aprendendo a filtrar essas, entre aspas, arredondadas, que tanto uma parte contra a outra dá. Mas assim, e como é que vocês lidam com essa questão do... Por exemplo, assim, tem coisas que são muito escrachadas, né? Exatamente. Tá, tipo, é como se desse um tapa na sua cara, falando assim, tô aqui querendo fazer todo mundo de otário. Isso tanto do lado do empregador quanto do lado do empregado. E assim, como vocês lidam com isso, assim? Ah, cara, depende, assim, com a experiência, você vai, eu pelo menos fui amansando um pouco, né? Com 15 anos de magistratura, 16 anos, você já não fica tão bravo com qualquer coisa. Quando você percebe que a pessoa vai mentir, você já fala, olha, presta atenção, né? Mas eu já tive meus momentos. Tem uma audiência que eu perdi o prumo, e eu normalmente sou um cara bem calmo. Eu perguntava para a pessoa que horas que ele entrava.
E ele, para dizer que ele estava contando uma história diferente para a empresa, ele falava o seguinte: eu entro 7 horas e para ele exercer a função dele tinha que estar quente o ambiente, tinha que estar com fumaça. Foi lá em Mundo Novo, inclusive. Era num laticínio. Ele tinha que estar com a caldeira acesa para que os demais pudessem trabalhar. E o cidadão, quem estava entrando com a ação era o cidadão da caldeira. E ele falava, eu entrava antes de todo mundo. Eu entrava 5h30, 6 horas, para deixar tudo funcionando. E esse cidadão falou, não, eu entrava 7 horas. E era um senhor, rapaz, cabelinho todo branquinho. Aí eu falei para ele, o senhor entrava 7 horas? Sim. Chegava lá, a caldeira estava acesa? Sim. Quem que acendia a caldeira? Ele. Que horas que ele entrava? 7 horas. Aí eu falei, não pode ser, né? Não bate. O senhor está me dizendo que o senhor chegava lá, a caldeira estava acesa. Sim. Quanto tempo levava para chegar na temperatura que precisava? 1h30. Ah, tá. Quem acendia a caldeira? Ele. Que horas que o senhor entrava? 7 horas. E ele, 7 horas. E aquilo, eu insisti umas 3 ou 4 vezes. E eu falei, seu fulano, o senhor lembra que eu falei no começo do depoimento que se o senhor mentir, o senhor vai acabar sendo preso? E ele, na mesma toada. Aí eu pergunto, ele falou, lembro, eu sempre faço assim, o senhor lembra o que eu falei? Lembro, então repita para mim, o que é? Aí ele falou assim, falou que o senhor ia ser preso, se eu mentisse. Falei, então tá bom, então vamos lá de novo. Aí fiz a sequência. O senhor entrava que horas? 7 horas. A hora que o senhor chegava lá, a caldeira estava acesa? Estava acesa. Quem acendia a caldeira? Ele. Que horas ele entrava? 7 horas. Rapaz, eu perdi o prumo, dei um tapão na mesa. Falei, o senhor tá brincando comigo? O senhor vai sair preso daqui. E dei-lhe um sermão e falei que não ia ouvir mais ninguém. E aí o advogado já ofereceu um acordo daqui. Ele levantou para assinar a ata. Eu sei que ele retratou, né? Ele se retratou. Falou, não, na verdade ele chegava 1 hora antes. E aí ele veio assinar o documento, todo mão no peito, assim, Álvaro. Putz, velhinho, tremendo. né? Eu falei, pronto. Eu falei, infartei esse senhor aí, né, cara? E aí a nossa secretaria era anexa. E ele saiu, eu corri para a secretaria. E falei, eu dei uma prensa num senhor ali, ele é idoso, vai olhar lá se não está passando mal e tal. Bem preocupado. Daqui a pouco volta o diretor, mas rachando de rir. Diz que o velho tava na risadaiada lá, falando, rapaz, quase que eu me ferro, não sei o quê. Acontece dessas, assim. Acontece, mas o que o Boris falou é interessante. A gente, com o tempo, você vai... O juiz, na verdade, ele é um resolvedor de problema. Uhum. As partes não conseguiram se acertar e levaram para você resolver. Devia ter sido resolvido antes, mas está lá para você resolver. Então, a gente vai aprendendo com o tempo, não ficar tão estressado, tão bravo. É óbvio que mentir em juiz é crime, mas quando a mentira é tão grande, facilita, na verdade, o trabalho do juiz. Sim. Você já fala, o depoimento da testemunha tal é desconsiderado, porque flagrante, é mentira, tendo em vista isso. Até ajuda você a sentenciar. Cristian, mentiu. Poderia, em tese, mandar um ofício para a Polícia Federal para instalar um inquérito? Poderia, mas isso não vai causar reflexo nenhum para o processo. Não vai ajudar a resolver nada. Na verdade, existem doutrinas que dizem, se a mentira é tão absurda que não convenceu, então não está nem criminalizada, sabe? Então você acaba tendo meios de você... É óbvio que tem situações que eu já representei, infelizmente, testemunha na Polícia Federal. Existem notícias de condenações por falso testemunho nesse trabalho. Ainda que não seja uma coisa que aconteça todos os dias,
essas condenações. Há, sim, algumas condenações por falso testemunho na justiça do trabalho. E normalmente, quando você pega no flagrante, digamos assim... O cara sai pela tangente. O cara sai pela tangente e se retrata. E ele Me tem direito de se retratar. Principalmente quando você faz a inspeção, porque acontece quando... Eu tenho um exemplo muito legal sobre isso. A inspeção é o seguinte, eu estou colhendo seu depoimento, você me fala, ó, tal coisa existe lá. Beleza. Aí eu vou ouvir a outra testemunha da outra parte, ele fala, ó, não existe isso lá. Não, o senhor tem certeza que não existe? Tem. Aí você faz a chamada acariação, né? Uhum. Você aponta para a pessoa, pede para ela vir e fala, ó, essa pessoa aqui falou que tem isso lá. E o senhor está me falando que não tem. Me diga algum de vocês dois não está falando a verdade. Normalmente, nesse momento... O cara que está mentindo já dá... Não, eles acabam assim... Você percebe, né, que uma das pessoas se exalta mais, tá mais indignada de estar sendo confrontada, mas isso também a gente não pode garantir que seja só o sintoma, mas normalmente se resolve ali. Ou então, quando os dois sustentam sua versão, você fala, então eu vou lá agora ver, que é a inspeção judicial. Você pausa a audiência e vai lá no lugar. Aí o Christian tem... Eu tenho uma situação bem legal. Eu era juiz lá em Corumbá. Eu fui titular de Mundo Novo, depois fui para Corumbá. E, na verdade, ao contrário, eu quero Corumbá e Mundo Novo. Mas estava em Corumbá na audiência. E aí, o pedido era apenas um. Indenização por dano moral, porque a reclamante era chamada, isso é uma verdade, pretinha, petista, vagabunda. Era esse. Diz que o gerente chamava ela assim. E ela era uma senhora da cutis preta mesmo, né? Uhum. E eu falei, senhora, e a empresa negava. O cara não tem noção. Negava totalmente. A empresa, não, imagina, não. E nesse caso temos um negócio chamado assim, ônus da prova. Ou seja, quem tem o dever de fazer a prova? A reclamante alegava um fato, a empresa negava esse fato. Então, para ela ter o direito, ela tem que provar esse fato. Como a empresa negava, ela tinha que provar. Provar como? Por talvez mensagem do WhatsApp, câmera, ou principalmente testemunha. Eu olhei para ela, para o advogado, a senhora tem alguma testemunha? Ela falou assim, não tenho, ninguém pôde vir. Aí eu falei, tá. Olhei para a empresa assim, falou, também não tem, porque a prova tem que provar a autora. Aí eu olhei e falei assim, dona, chamavam a senhora assim mesmo? Chamavam. Inclusive, aí que foi, ela sem querer, inclusive lá na empresa, a fulana que tá lá agora, sabe que me chamavam assim. Aí eu falei, ela tá lá? Tá. Falei assim, por favor, vocês põem o celular em cima da mesa. Já vi que o cara, quando viu aquele, falei, peguei. Largaram o celular na mesa, falei, vamos com a senhora. Peguei o advogado da empresa, o advogado dela, ela, e falei para o oficial de justiça ficar com o preposto, o representante da empresa estava lá. Montamos no meu carro, fui até a loja, era uma loja de calçados, não vou falar o nome por questões óbvias. Cheguei lá, quando eu cheguei, falei assim, quem é a dona fulana? É aquela lá. Aí quando eu vi, já dei aquele negócio assim, que eu fui com a polícia, né? Já chamei a polícia para ir comigo, aí cheguei e falei, dona, preciso falar com a senhora, tudo bem? Me identifiquei, eu sou juiz do trabalho, Christian, sou juiz aqui de Corumbá, preciso fazer umas perguntas para a senhora. Ela, pois não. A senhora conhece a dona fulana? Conheço, sim, senhor. Trabalhou com vocês? Trabalhou. Aí eu falei, vem cá, veio mais duas funcionárias. Vocês conheceram a dona fulana também? Conhecemos, trabalhou com a gente. Eu falei assim, como é que o gerente chamava ela aqui? Baixaram a cabeça assim. Eu falei assim, como que o gerente chamava ela? É uma obrigação legal, você tem que me falar a verdade. Pretinha, petista, vagabundo. Eu falei, ouviu, doutor, advogado da empresa? Vamos para a audiência. Aí o que aconteceu? Chegou lá, fizeram um acordo. Pagaram, a reclamante se sentiu satisfeita com o valor que foi proposto. Mas então essa questão da inspeção judicial, você converter a audiência em diligência é uma coisa muito que os juízes do trabalho costumam fazer com certa
frequência, assim, quando tem essa possibilidade, principalmente em varas do interior do estado, que são cidades menores, né? Que possibilita você se deslocar daquele mundo fechado e você vê realmente. E já também fiz inspeção judicial que eu descobri que o reclamante que mentia. Tem dos dois lados, né? Sempre tem, né? Não tem como. Uma coisa assim, até que a gente entrando aproveitando esse gancho, né, do que você está falando, eu tenho uma opinião assim bem, como é que eu posso dizer assim, forte com relação à própria CLT, né? Sim. Eu acredito na lei, eu acredito na justiça, né? Eu acredito no trabalho de vocês, né? Eu sei que vocês são pessoas compromissadas e com o que fazem, mas assim, eu digo a própria lei em si, eu vejo assim que tudo bem que teve essa reforma agora, deu uma amenizada, deu uma melhorada para a questão da empresa também, Sim. né? Porque a empresa, de certa forma, eu falo como empresário, a gente toma fumo o ano inteiro, tipo, quase mais de meio ano você trabalha para pagar imposto. E certo. aí você vai ter lucro mais para frente. E assim, e tudo se você vai vendo, uma coisa assim, tudo para amarrar, para travar a questão do próprio empresário. Então eu penso assim, quando eu era funcionário, eu já pensei, eu sempre, meu pai falava para mim assim, filho, você trabalha como se fosse dono, porque você vai ser o melhor. Então você sempre falava isso para mim. Então eu sempre pensei dessa forma. Então eu sempre trabalhei como se o negócio fosse meu, mesmo não sendo. E eu sou uma pessoa assim que eu tenho um senso de justiça com as coisas, e o que eu combinei está combinado, é isso. Então não tem essa questão de voltar atrás. Uma coisa que me incomoda muito é, por exemplo, por que 13º. Se a pessoa trabalha 11 meses, ela recebe 12 e ainda tem que receber o 13º. Meus clientes, quem paga as coisas, eles não pagam isso. Mas eu tenho que pagar isso. Então, assim, eu entendo que houve lá atrás, né, muitos problemas com relação a essa questão de escravidão mesmo das pessoas, abuso com relação às empresas e às grandes indústrias principalmente, né? Não vou nem entrar em mérito de sindicato, dessas coisas aí, porque senão vai gerar mais polêmica mesmo, porque daí eu vou ser o herege. Polêmica que é bom. Você é o herege, porque para mim eu acho que sindicato não serve para nada. É só para fazer bagunça. Então, assim, na minha opinião, tá? Nunca precisei de sindicato e às vezes que eu tive que ir ainda foi tipo... Você fala, pô, para que eu tô pagando isso? Se isso aqui eu posso sentar lá na empresa e assinar os documentos... um acordo está feito, eu tipo, posso pegar um advogado e pagar para o cara uma vez para ele ler aquilo para mim e não ficar pagando 10 anos de empresa para o cara não fazer nada. Porque para ter um clubinho para jogar bola tem um monte de lugar para jogar. Então, assim, essa é a minha opinião com relação a isso. E a questão da CLT, da lei em si, eu sempre vi nessa questão assim, de que ela sempre foi, me corrija se estiver errado, mas né, essa questão do ônus, né, antes era invertido, né? Ou não? Nunca foi? Nunca foi. Na verdade, nos primórdios, digamos assim, porque a lei, como você disse, ela é protecionista, ela dá uma série de privilégios, até mesmo processuais para o trabalhador, né? Hoje menos, mas tem essa questão. E a questão do ônus da prova, ele não era estudado a profundidade, então acabava sempre, em determinado momento, dizendo que se indúbio pro mísero, né? Que é uma interpretação que seria, né? Na dúvida paga quem é menor. Né? Então, mas isso, a doutrina evoluiu muito nisso, né, Christian? Acho que quando eu acredito e espero que evolua muito mais. Quando ainda. a gente já estudava para o concurso, a gente já aprendeu, já veio com essa formação. Hoje não é realmente a questão que vale. Mas, Álvaro, a gente tem que entender o momento que veio essa legislação, que foi um momento que era praticamente de desregulamentação e regulação esparsa, né? E de se garantir um mínimo. Eu entendo as críticas, acho que muitas delas são pertinentes, porém nós ganhamos, inclusive,
para aplicar a lei, né? Sim, Para sim. dizer qual é a melhor forma de aplicação da lei. E tem um viés ideológico, quer você queira, quer Sim, você sim, não, com certeza. não queira, no olhar sobre a legislação. Tem o pessoal que entende que o Estado deve prover tudo, que o capitalista tem que prover tudo, que o investidor tem que prover tudo. Então, esses colegas também têm que, em determinados momentos, se segurar para não invadir esse lado. Nós temos esse embate ideológico, não partidário, mas ideológico, de alguns entenderem que você não pode, por exemplo, ter igual essa ação que o Christian fez. Ter uma atuação de dele ofício. ir lá, por exemplo, ela não teve prova e ele tomou a iniciativa probatória. A lei dá total suporte para ele fazer isso. Outros já entendem a seguinte: não tem prova, não requereu nada, não morreu requereu aqui. nada, morreu aqui, Sim. né? Você está assistido por advogado, está bem representado. Então tem olhares diferentes, mas eu entendo essa crítica, mas levo em consideração a questão, e até do sindicato também. Eu, diferente de você, acho que se o sistema sindical fosse reformado de verdade, os sindicatos fariam um papel muito bom. Ah, sim. E muito bom. Agora, mas a minha crítica é como funciona hoje. Agora você ter um imposto, né, que era o imposto sindical, é um negócio que, até para quem não era filiado, tinha que pagar, né? Então fica fácil, né? Vira uma fonte de receita para você, independentemente da sua atuação. Mas eu consigo ver o outro lado e acho preponderante, porque do mesmo jeito que os empresários olham dizendo, e eu entendo a regra do jogo, pô, esse cara trabalha 11 meses, ganha 12, tem o 13º. ganha 12 com 1/3, ainda tem o 13º, né? Sim. Então, na verdade, o cara trabalha 11 e recebe 13 e 1/3 disso aí. Por outro lado, assim, o empresariado, como empreendedor, como quem investe o dinheiro, ele ofere os lucros bem maiores do que aquele trabalho que ele despende ali. Ainda que aquele trabalho pudesse ser melhor remunerado, nessa condição do capital e do trabalho, então o capitalista ele fala, pô, eu estou garantindo para esse cara o salário dele se ele ficar doente, se ele... Então eu tenho legitimamente que ganhar muito. Sim. E tem gente que acha que isso é ruim, né? Você passa a ser o vilão. Passa a ser o vilão. Ou tem empregador que acha que se você de alguma... E aí eu acho que é muito mais de personalidade até do que de legislação. Que acha que se você tem alguém subordinado e vinculado a você, é do meu jeito e aguenta tudo. Então tem coisas que você vê em processos que você não acredita. Né? Eu lembro de uma empresa, os caras eram vendedores de bebida. Então o cara tinha que cumprir cota. E, rapaz, essa questão da pressão, eu entendo a função da meta, acho que tem que ter meta mesmo. Sim, objetivo, ninguém trabalha para não ganhar dinheiro, ninguém investe para não ganhar dinheiro, mas a cobrança tem que ter limites. Né? Nessa daí, quando o vendedor não alcançava a meta, tinha a fumada nos caras. O dia que eu ouvi o depoimento, eu não acreditei. Eu vi a prova, e produziram a prova. O que eles faziam? Eles juntavam o cara e falaram, então não conseguiu. Então agora é hora da fumada. Botava o cara no meio da roda, pegava aqueles cartazes de bebida, que tinha muito antes, assim, e todo mundo sentava o negócio no cara, assim, dava uma fumada nele, tal. Tipo o corredor polonês. Exatamente. O cara ficava 5 minutos tomando paulada ali. Não, surreal, tem cara. essas bizarrices totais, assim. Mas no caso, o que eu tava falando dessa questão da minha opinião, assim, não só dos caras que são médio grandes. Porque às vezes você tem um cara que é pequeno, que se bobear, ele ganha menos do que o funcionário que ganha mais. Essa questão, Álvaro, é também interessante. Eu até um dia quero convidar o Boris para a gente escrever sobre esse assunto. O direito de trabalho, ele trata da mesma forma o empresário que tem um empregado do Banco Itaú que tem 10 mil. É o mesmo direito de trabalho. Talvez, para o empregado, tenha que ser, mas o empregador
deveria ter visto diferente? Porque não tem como você comparar o Zezinho da esquina, que tem um bar com 2 empregados, com um Banco Itaú. Uma loja. Com uma Havan, com uma Lojas Americanas da vida. Não tem como você tratar um pequeno empresário como um monstro de... Mas a lei, hoje, ela é assim, tem uma saída, não sei. Mas essa questão que você falou entre esse problema de capital e trabalho, a gente pode ficar aqui discutindo uma semana, nós não vamos conseguir chegar a 1% de consenso ou herege, né? Sim. Porque é uma discussão que remonta... Anos, né? Séculos, né? Nós temos revoluções. Temos a Revolução Marxista, Mas o que eu vejo hoje, que a Justiça do Trabalho, ela vem numa evolução de pensamento, no sentido de que... Para muitos, numa involução. Para muitos, uma involução. No sentido que, até alguns anos atrás, a Justiça do Trabalho era vista assim, ó, você está morto na hora que chegar lá dentro, pelo empresário. Porque é um pau na moleira, como diz. Só que ela vem... Na época, mais para trás, assim, tipo, porque a minha primeira empresa eu tinha 20 anos, né? Então, o cara falava assim, bicho, faz tudo certinho, anota os pontos, tu faz o pessoal bater pontos, se possível, coloque sistema, porque para não ter negócio de livro manual, essas coisas assim, para você ter tudo certinho. Porque o que acontece? Depois você vai ter que... É você que tem que provar que a pessoa chega lá e fala... trabalhava desde as 6 da manhã até meia-noite. E aí, tipo assim, você que vai ter que provar que a pessoa tá mentindo. Porque você vai ter que ter o livro de registro de ponto dela lá. Você vai ter que ter o registro de ponto da pessoa. Então, sempre tinha aquele estigma, assim, que a Justiça do Trabalho era para ferrar com o empresário. Então, assim, bicho, você já se prepara. Você vai para lá, você pode ganhar muito difícil. Assim... O máximo que vai acontecer é você não pagar tudo que os caras pediram. Mas, só para complementar, então e aí o que aconteceu hoje? Existe um novo pensamento, um novo viés que alguns têm, que o empresário, ele tem que ser mantido. O empresário é aquele que deu a cara a tapa, é aquele que investiu o seu dinheiro, o seu tempo e que concede o trabalho. Sim. Então, você não pode matar a galinha dos ovos de ouro. Tem que manter aquela galinha bem nutrida, É óbvio que vai haver essa diferença. Mas só para você pontuar, não sei se você ia também longe de questões partidárias, só vou dar o exemplo de nome para citar. E na época do governo Lula, a CLT era basicamente a mesma de hoje. E nós vivíamos quase um pleno emprego. Não vou falar que não te defender governo, não estou dando um exemplo para ficar claro. Depois nós vivemos num governo, do próprio governo petista da presidente Dilma, que a CLT era a mesma e houve uma crise, que nós estamos até hoje. Ou seja, não mudou a CLT, mudou para, entre aspas, para melhor para os empresários agora, em 2017, com a reforma. Mas tanto em ambos os governos petistas, de Dilma e de Lula, a CLT era a mesma e nós saímos de um pleno emprego, que faltava mão de obra, principalmente de engenheiros civis, faltava mão de obra por uma crise do tamanho do mundo do governo Dilma. Isso demonstra, num primeiro olhar, que não é a CLT o grande problema. Não estou dizendo que ela não tem defeitos, não é isso que estou dizendo. Sim. E por um outro viés também, a Justiça do Trabalho, como o Boris já falou, ela cumpre a lei. Eu não crio lei. Sim, sim. Quem cria a lei é o Congresso Nacional. E a lei brasileira, ela é, sim, protetiva aos empregados, como é em grande parte do mundo. E há um mito. Nos Estados Unidos, é o maior mito que tem, porque lá nos Estados Unidos, os sindicatos são muito fortes. Sim. Os sindicatos... Só que lá tem aquela pegada o salário mínimo lá é hora, né? É hora, salário horário. Então, você trabalhou 10 horas, você recebe 10 horas. Só dar um parênteses do 13º, tem até uma brincadeira que eu faço. Falo assim, vamos falar amanhã que vai acabar o 13º. Os comerciantes não vão deixar, Boris. O comércio não vai deixar. Os comerciantes não vão deixar. No Natal lá vai quebrar as compras. Se o governo falar amanhã que vai acabar o 13º, os próprios empresários do comércio não deixam. Sim. É óbvio.
Ou seja, é muito difícil você ter mas sem esse dúvida equilíbrio. alguma, a gente poderia, assim, eu gosto desse debate com o herege, assim, de quem não está pensando dentro da caixa, porque eu não considero que eu fico pensando dentro da caixa. Eu tenho inúmeras críticas, inúmeras exigências que por vezes são feitas, que quando eu tenho que julgar, que chegam a me afligir, mas eu preciso cumprir a minha função. Sim. Então, mas um dos vieses que tem essa discussão é o seguinte, vamos acabar com o 13º, vamos acabar com o fundo de garantia, vai ter lá uma proteção previdenciária mínima, Um acidente, e né? vamos pagar ali pro empregado, o salário mínimo vai para 5 pau, para ele ter um mínimo de dignidade. Sim. Pode ser um caminho que a nossa sociedade vá, só que vai a passos longos. Eu também preferia muito mais que alguém não recebesse o adicional de insalubridade, porque naquele ambiente ele não vai ficar doente. Hoje, o que a gente faz? Você corre o risco de ficar doente, a gente te dá o EPI, né, o equipamento de proteção, ele não é suficiente e você ainda vai ganhar lá uma porcentagem sobre o salário mínimo. Então, fica uma situação... Tipo assim, essa graninha aqui é só para pagar seu médico depois. Isso, exatamente. É mais ou menos isso. Então, uma coisa que o Christian falou que eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, apesar de a gente ter já pensado com relação... Eu sempre vi essa questão dessa discrepância mesmo, que como era tratado, mas nunca tinha visto assim que isso poderia, de repente, até ser alterado, né? Projetos de lei aí para serem pensados com relação a isso. Do mesmo jeito que é tratado quem tem maior renda, tem menor renda, a empresa também tem essa mesma tratativa no trabalho, né? Então, porque quem ganha mais é mais propenso a tomar fumada do que o cara que ganha menos, porque... E você sabe que hoje a legislação já prevê casos, me faltou agora o valor correto, mas acima acho que de 11 mil e pouco, você tem total liberdade de tratar com o empregador seu, o que o empregador tratar com você, Agora teve uma legislação que permitiu. É o dobro, né? Quem recebe o dobro do teto do valor da Previdência, né, do benefício previdenciário, que vai dar 11 mil ou 12 mil e alguma coisa, você tem o negociado sobre o legislado você ali. Pode tratar você pode tratar direto. Quem ganha 12 pau, porque tem condições de discutir com o empregador. Mas num ambiente, para fechar e te cortando, como eu te cortei, num ambiente que um salário mínimo de 1.045, acho que está hoje, né? 1.100 reais, faltando emprego, o que o empresário, o mau empresário, deixa claro, falar para o empregado fazer, falou, você vai, assina aqui. O cara está passando fome. O cara vai assinar. O cara vai assinar. Então nós temos esses dois lados. Temos os dois lados da moeda que nós não podemos esquecer. Sim, sim. Existe o bom empresário, existe a grande maioria. Sim. É a grande maioria. Mas existe aquele que aproveita do desconhecimento e aproveita do momento. Como existe também o empregado que só quer ficar encostado pelo famoso o termo encostado pelo INSS, que falta, que não apresenta, que pega atestado médico, que pega atestado falso. Infelizmente nós vemos no Brasil, né? Existe juiz ladrão, existe taxista bandido, existe engenheiro vagabundo. Infelizmente. Não, é igual, por exemplo, o cara chega lá, vai começar a trabalhar na sua empresa, aí ele fala assim, não, é só que não me registra agora, não, porque eu tô recebendo seguro-desemprego. Você está com mas você sabia então fica desempregado. Você sabe que a legislação, né, assim, eu sou o zero e vezeiro de fazer isso. Se eu pego uma situação dessa, eu informo para o Ministério do Trabalho, né, vai voltar a ser Ministério do Trabalho, que aquele cidadão teve um vínculo empregatício e recebia o benefício seguro-desemprego. Ele vai ter que devolver. Na verdade, na próxima vez que ele for... Não é? Se ele não devolver o que ele recebeu indevidamente, o Ministério do Trabalho não libera a parcela que ele teria direito nessa situação. Ele retém, ele fica lá. Então, você tem aqui... Você recebeu 3 parcelas. Você tem 5 de 1.000 para 1.200 para receber. Mas você recebeu uma de 1.100 lá, se você não me devolver ela, eu não te dou essas daqui. Então, assim, e é uma medida até cultural. Mas o que
O que eu queria falar para você é o seguinte, você está certinho quando você fala que na maioria, em muitos casos, não vou dizer a maioria, mas em muitos casos, o empregador, às vezes, para ele cumprir todo aquele rol de obrigações dele, ele acaba ganhando menos do que o empregado, de que alguns empregados dele. Então, e a gente vive esse paradigma, né, esse paradoxo na justiça do trabalho, na verdade. O que acontece? É uma justiça dos desempregados, porque ninguém que está empregado, são raríssimos os casos que o cidadão entra com a ação contra o seu empregador, e do outro lado, às vezes, a condição de dificuldade financeira é tão grande ou às vezes pior até do que o trabalho. Sim. Então a gente sofre no dia. Eu falo que a gente sofre porque o nosso dia a dia que vocês são humanos também, lidando com essas dificuldades. Você está vendo a dificuldade. Só para complementar essa evolução legislativa que tem ocorrido em algumas situações, que o Congresso consegue visualizar, é um exemplo que o Boris tocou agora. Era o caso, Boris, das cabeleireiras de salão de beleza. Durante muito tempo, abria um salãozinho lá no bairro, aí convidava alguém para ser sócio, assim, vou te pagar tanto porcentagem. Não é nem sócio, trabalhava em parceria. Trabalhava em parceria. Depois de 5 anos, ele não tinha esse trabalho e falava, eu era empregado dela. Porque eu tinha nada para cumprir, eu tinha isso. Aí a coitada do dono do salão vinha, era minha parceira. Ela ganhava 50% e eu ganhava 50%. E eu custeava ainda água, luz, telefone e tudo mais. Quebrava o salão. Só que a lei... Isso com essa reforma agora... E aí teve uma reforma bem antes até um pouco dessa, que nesse caso do salão de beleza, previu a possibilidade de fazer parceria. Sim. Ou seja, acabou com esse problema. A lei conseguiu regularizar uma situação de fato que era altamente prejudicial. Não que o salão não pode ter empregado, não é isso. Sim. Mas quando houver uma parceria de fato, é parceiro. Não vai ter que pagar fundo de garantia dessa terceira. É contrato, né? No caso, é o que acontece nas barbearias, né? A maior parte das barbearias é isso. Você tem lá, o barbeiro tem um percentual. Só que o que acontece muitas vezes? Não faz o contrato por escrito. Ou faz um para mascarar, você vai ser empregado, vai cumprir horário e tal. Aí depois fala, aí põe a culpa no X-Trabalho. Nesse caso da questão de horário, por exemplo, você tem um contrato, né? Por exemplo, eu sou ali todos, no caso, por exemplo, falando de barbearia, né? Todos são empresas. Então, por exemplo, se eu ganho por comissão, no contrato você pode falar assim que a pessoa tem o horário de funcionamento de tal a tal, sim, né? E assim, está cedendo, por exemplo, o espaço para a pessoa trabalhar naquele horário. Se a pessoa não cumpre aquele horário, se ela não vai nos horários, você pode simplesmente falar assim, vou finalizar o contrato aqui e vou arrumar outra pessoa que queira, porque o que eu preciso do salão funcionando, no caso do salão de beleza, da barbearia funcionando. E aí tem caras que de repente o cara ganha milão, ele ganhou milão numa semana, ele fica 2 sem trabalhar. Então, assim, mas é direito do cara. Só que, então, deixa claro isso e ele sai fora, desocupa, né? Desocupa a moita, né? Como diz. Então, eu vejo isso assim, essa questão desses contratos, inclusive da terceirização, da quarteirização, né? Da terceirização e quarteirização de atividade fim. Eu achei isso fantástico. Sim. Assim, você poder... isso foi para mim uma evolução mesmo. Você poder fazer... Até porque você pode pagar melhor as pessoas, né? Aí cada um vai ter seu recolhimento, MEI e tal, todo mundo bonitinho. Vai ter suas... Vai ter suas... Vou dizer, as suas... Eu não vou falar regalias, são direitos, né? Não são regalias, são direitos. Então, eu acho assim, que é certo, é certo. É igual a questão do imposto, né? Dê a César o que é de César, né? Então, fato é que daqui 100 anos nós sentássemos aqui, o empregado vai achar que está ganhando pouco e o patrão vai achar que está pagando muito. Sempre vai ser. Sempre vai ser. Não adianta. Mas assim, o lance que eu falo não é a questão de pagar. Eu acho que é a questão de ser justo. Sim. Então, por exemplo, assim... Combinado. Eu quero o seguinte, eu tenho aqui um trabalho para ser feito. Tantas horas. Por exemplo, hoje mesmo eu trabalho com bastante consultoria e eu ganho por hora. Então eu pego lá, tenho as horas e é claro, hoje eu tenho a empresa, eu emito a nota fiscal das horas que eu cumpri e ganho em cima daquelas horas. E é a melhor coisa que eu já fiz, ainda mais porque muitas pessoas me procuravam
para ficar pegando, tipo, pedindo conselho sobre as coisas. Eu acabava dando essa consultoria de graça, conversando 1 hora, 2 horas lá e não ganhava porra nenhuma. Isso é o grande mal do advogado. Aí o advogado sofre muito com aí isso. o que eu comecei a fazer? O cara chegava lá, então, não sei o que, eu falei, então, cara, isso aí é 1 hora de consultoria. Você quer? Você quer? Eu faço um pacote para você. Se você fizer no pacote, a hora sai tanto. Na hora avulsa, sai tanto, mais tanto. E aí? Vamos fazer então, peraí. Já abro aqui o aplicativo, tô gerando boleto para você. Já manda, ou faz um Pix aí. Faz o Pix, agora tem o Pix mais fácil, então já faz o Pix aí, pronto. Coloca lá igual psiquiatra, você já, tá computando, vamos lá, qual que é a sua dúvida? Aí o cara começa, daí daqui a pouco o celular, você já, abraço, acabou o seu tempo. Então, é assim, não que você vai ser deselegante, Sim, não é isso, lógico. mas é meu Mas trabalho. a regra tá clara. A né? regra É meu trabalho. Quando a regra está clara e está posta, eu também sou dessa teoria. Se está claro e está posto, só que existem alguns limites que nós temos que observar. É o limite da segurança do trabalhador, né? Sim, sim. Da saúde. Infelizmente, nós vivemos ainda no Brasil que são mais de 700 mil acidentes por ano. Você já tinha essa noção dessa? É uma tragédia. Ideia. E nós, brasileiros, eu, você, o sonoplastas, o câmera, nós pagamos essa conta. Mas é que também hoje em dia, o que acontece? A internet, ela virou o megafone de idiotas, né? Não digo idiotas Sim. como tu, mas de todos os Todo idiotas, mundo. né? Inclusive, Dos menos envergonhados. Inclusive eu, né? Nossa. Porque o que acontece? Às vezes você acha que o seu contexto, né? O seu senso comum, ou o seu meio... Tá tudo certinho, né? É o que corresponde a todo. Então, por exemplo, assim, igual eu falei a questão de sindicato, essas paradas todas. Para mim, no meu senso No comum... seu conceito ali... Não serve para porra nenhuma. Para mim não serve. Nunca serviu. Sim. Então, assim, quando falou assim, você não é obrigado mais, a primeira coisa que eu fiz é falar, não vou pagar. Não quero. Aí o cara, não, mas tem benefício, não sei o quê, porque depois tem lá, a gente vai fazer reivindicação, não sei o quê, todo mundo... Não quero, velho. Faço para os outros lá, quem quiser pagar, paga. Eu não vou pagar. Eu não quero, eu não preciso. Se eu quiser jogar bola, se eu quiser ir na piscina, eu vou em qualquer outro. Vou num clube, faço uma assinatura de um clube. Então, assim, fico de boa. Eu não quero. Para mim não me interessa. Vocês não me representam. Basicamente é isso. Então, essa é a minha postura com relação a ele. Então, é justo que eu não seja obrigado. Sim. Legal, beleza. Mas você pega, por exemplo, lá uma região que tem exploração de carvão, por exemplo, que tem um sindicato atuante e que ajuda bastante essas pessoas. Não, mas a gente pode até falar que o pessoal, vou citar aqui um sindicato que é forte, que Atuante. não abandona a categoria, o sindicato dos bancários, ele faz movimentação, Ele fecha a ele agência. fecha a agência. Então, para aqueles lá, realmente é vantajoso você ser filiado. Sim. Né? E eu ainda acho mais. Mesmo assim, eu acho que nesse modelo nosso, seria muito legal você ter... Ele ainda precisa de ajustes. Uhum. Né? Mas eu não discordo totalmente de você. Eu só acho que nesse modelo ele estava bem estragado. A gente pode melhorar e deve melhorar, sabe? Eu acredito assim que com essa questão de desobrigar o pagamento, literalmente a água bateu na bunda. Então os caras O vão sindicato ter vai que ter que mostrar trabalho. vai ter que mostrar isso. serviço. Mas E aí sim a coisa vai evoluir. Por que o sindicato dos bancários é forte? O sindicato é o exemplo mais claro. Porque ele incomoda, ele está trabalhando. Agora o sindicato que recebia a contribuição obrigatória, o imposto sindical, ele não precisava fazer nada. E entrava o dinheiro. Não, e os federativos, as federações. Então, os sindicatos, para se manterem, têm que mostrar trabalho. E aí o que o Boris falou, a gente defende ainda a hipótese que o sindicato, o empregado, poderia escolher o sindicato que ele quer pagar. Porque hoje o bancário ele não tem opção de escolha. Ou ele é do sindicato dos bancários de Campo Grande, não tem outro. Mas você imaginou se tivesse um sindicato dos bancários de Campo Grande B que fosse melhor que o A? Para onde você acha que iria? Ia gerar competitividade, né? E aí ia aparecer os melhores. Então, para os empregados, é interessante o sindicato atuante. Sim, com certeza. Como é nos Estados Unidos. O Álvaro, mas você assim, tendo esse olhar, eu acho que
o mundo hoje vive em eterna transformação, né? Você estava falando dos idiotas da internet. A gente está numa geração de pessoas, né? Um momento que a gente está vivendo que a gente tem especialistas em tudo que não são especialistas em nada, exatamente. Né? A gente... Especialista de book. Google. Especialista de Google. Ou de ouvir dizer, né? Ouvir dizer, aí o cara vai lá e faz uma pesquisa, acha lá uma conversa maluca. Hoje... Wikipedia, às vezes, que é algumas coisas que são... Hoje o que mais tem é especialista. Sim. Não, a gente é... Agora, a palavra, né, é cringe, né? Cringe. A gente é cringe. A gente é retrógrado, é tudo de ruim, né? Mas nem é ônibus, quem andar de ônibus? Eu tenho 2 filhos Datilógrafo. Datilógrafo. Cara, você lembra que ninguém... Quem que é o cringe? O cringe é o que paga as contas. Como quem diz... O pessoal, outro dia eu recebi um vídeo de uma pessoa falando que cringe, né? Cringe é você andar com um iPhone 12 Pro Max pago em 25 parcelas e não ter como ter um veículo para você andar, para você se locomover. Né? Você não tem o computador, você tá na... Compra um motinha elétrica com esse valor aí. Ou você tá com o Pro Max lá, mas não tem crédito para fazer ligação, né? Fica pedindo sinal de Wi-Fi, né? Então, eu vi a pessoa falando do cringe. Eu tenho 2 filhos adolescentes, né? Eu recebi uma aula sobre o que era o cringe e tal, né? E sobre até os erros que tem das definições, mas recebi uma boa aula. Acho que eu sou cringe, assim, em algumas coisas e feliz de ser. É que, na realidade, a gente é velho, né, cara? Então, velho... Paciência, né? Paciência. Velho é cringe. Infelizmente, para nós, felizmente, estão ficando velhos. Tem gente que, infelizmente, não tem oportunidade de chegar aos 50, né? Eu não sei quantos anos você tem, eu tenho 41. Eu tenho 48. 47, vou fazer 48. Tenho 45. Vou fazer 42 em janeiro. Pô, nós somos os tiozões mesmo, né, velho? Já... Tiozão rock and roll. Eu lembro que eu olhava e falava... K-pop. Eu olhava meu pai e minha mãe quando tinham 40 anos, eu falava, nossa, cara, coitado, tão velhinhos, né? Daqui 2 anos e meio eu tô com 50 já. Cara, uma coisa que eu acho interessante, assim, nessa questão da molecada, né? É que eles fazem as coisas e nem sabem o porquê, né? Só sabe que é assim. É tipo, é o Chicó, né? Sei que é assim. Então, assim, por exemplo, essa paradinha que você usa pra salvar aí no computador, o que é isso? Já perguntou? Eles não sabem, cara. É um ícone de disquete. O que é um disquete? Não, e na verdade, assim, o mundo hoje tá assim, né? Se você for olhar, a gente vai vendo, as pessoas querem tudo mastigadinho. Eu acho que isso é um sinal dos tempos, realmente. A gente até... Áudio de WhatsApp, agora a gente ouve acelerado, né? A gente não... graças a Deus. Ninguém ouve mais mensagem, né? Não, mas isso aí foi uma benção. Normalmente. Isso aí foi uma benção. Não, aí você acelerado. Pô, aí você não vai ser cringe, cara. Não, mas é que tem uns caras que são muito prolixos. Manda áudio de 5 minutos. Nossa. Aí fica... Então, eu ia te falar um negócio. Cara, eu tava pensando aqui... O cara demora 2 minutos pra começar a contar o negócio. Cringe é quem teve a oportunidade de servir o exército na época de... Eu servi em 92, né? Serviço militar obrigatório. Aí, quando eu chegava lá, todo mundo numa sala, o capitão falava assim... Aluno Gonçalves, que era eu, né? Aluno Gonçalves, tem alguma pergunta? Aí eu perguntei assim... Capitão, eu quero saber se a bala... Quando eu falei a bala, ele pegou a munição e falou assim... Chupa essa bala aqui então, guerreiro. Chupa essa bala. Na época que o exército era exército. Hoje tudo, hoje é tudo mais fácil. É igual eu falar assim... cringe é quando você era escoteiro, os caras largavam você com uma faca, uma corda, um pouquinho de sal... No acampamento de sobrevivência, soltava uns coelhos e umas galinhas e falava, se vira, molecada. Cara, você sabe que eu fui escoteiro um tempasso, assim. Eu fui... Na verdade, eu fui mais lobinho, né? Que era os abaixo. Os abaixo. Eu comecei como lobinho e fui para escoteiro. Eu fui... Era Cruzeiro do Sul, 13º. Cruzeiro do Sul. Eu participava daquele Elo, o acampamento nacional. O escoteiro era da igreja adventista, né? Não, esse é Desbravadores. Desbravadores, verdade. Esse é o verdade. É o escoteiro gospel.
Escoteiro gospel. Boa. Boa, gostei da Que ideia. os coteiros lá normal era Mas assim, e zoado. você? comando crawl. O que você acha que é cringe? Então, na realidade, assim, o cringe, por definição, eu vejo assim, eu trocaria a palavra cringe por raiz. E os Nutella. A molecada de hoje é nutelada. Mas aí você tá tendo Raiz, um olhar... raiz é aquele que não liga pra mimimi, que pode fazer piada politicamente incorreta. É, isso aí. Então eu sou cringe. É o cara que pegava busão com um passe só e ficava dando rolé, marcando o número dos ônibus que estavam saindo novo, as linhas novas de ônibus na cidade. Então, assim, é o cara que tipo, se divertia, quer dar um rolé, vamos pegar o busão. Ficava rodando os terminais Eu todos pegava quando foi terminal inaugurado. Bandeirante e General Osório. Eu também. Aí ficava dando volta nos terminais pra ver qual era. Então, assim, é o cara que, tipo, ia no shopping Campo Grande, pegava o dinheiro do passe e parava na oficina do cachorro-quente, comprava um cachorro-quente e ia a pé 13 quilômetros até em casa. Isso aí é né? cringe. É cringe. quem participou da exposição. Esperava o ônibus, né? Esperava o Começar a rodar de manhã pra você ir pra balada, não Ia- tinha grana pra pegar táxi, não tinha Uber na época. Ou aí ia você a tinha pé, que ficar esperando, ou ia a pé de Ou pegava o madrugada. corujão das 3 ou às 5 da manhã. Eu quando cansei de pegar esse. eu dormia lá na Maracaju, lá E esperando o eu busão já pra ir teve embora. vezes de eu vir do Estoril, morava pro outro canto da cidade aqui. Aí saía de lá propenso a atravessar a cidade, mas chegava no meio do caminho e esperava passar o primeiro. Não, mas eu rodava a pé mesmo, andava por aí tudo. Assim, eu não vejo se, é claro, essa geração, eu estava conversando inclusive esses dias com a minha esposa e com os amigos, né? Justamente sobre isso. A culpa, né, no caso, vamos dizer assim, da minha filha não ter essa Desenvoltura, pegada, essa né? desenvoltura toda é minha. Por quê? Automaticamente, quem passou por privações não quer que os filhos passem. Então, assim, é aquela frase, né? Tempos difíceis fazem pessoas fortes fazem tempos fáceis fazem pessoas fracas. Então, é isso. Por exemplo, esses dias eu fiquei indignado. Cheguei lá na cozinha, tinha um iogurte pela metade e a tampa não tava lambida. Eu falei, porra, velho, isso aí não dá. Cara, você pegava... Que heresia! Que heresia isso. Isso é herege, tá ligado? Pô, você tem que pegar o iogurte, cara, você tinha que lamber a tampinha dele e arregaçar, comer tudo. Porque não era sempre que você tinha. Pô, o Yakult, você fazia um furinho com um palito de dente. Assim, você vai ficar 2 horas com o negócio. Então, assim, são coisas que hoje em dia a gente não vai ver. E não vai ver mesmo. Mas, assim, pô, é bacana. Por exemplo, esses dias deu uma bronca na minha filha, porque ela chegou assim na tomada, pegou o cabo do carregador assim, puxou pelo cabo. Eu falei, você sabe que se estraga? Se estragar é só trocar o cabo. Eu falei, então vou fazer o seguinte, se você puxar de novo isso aí e ele estragar, eu não vou comprar, sua mãe não vai comprar. Se você quiser, você vai pegar dinheiro do seu cofre e vai lá. E vai comprar para você. Aí, beleza. Se não, você vai ficar sem carregar celular, vai ficar sem funcionar, porque o meu carregador nem o da sua mãe serve no seu celular. Mas infelizmente o mundo tá difícil, né? Eu vou dar uma de herege agora, porque você não pode dar um tapinha na sua filha. Você não tô dizendo que minha mãe estava certa, mas eu apanhei da minha mãe, cara, apanhava de cinto, rapaz. E morreu? Apanhava de cima. E eu mereci. Minha mãe bateu pouco ainda. Bateu pouco. Eu também apanhei pouco. Bateu placa da ONA. Vou dar um parênteses agora. Eu e o Boris falamos, se todo mundo voltar para Aquidauana, porque eu sou aquidauanense também como o Boris, se todos voltarmos para Aquidauana, amanhã, falar, vamos voltar para Aquidauana, fica maior que Nova York. Pode escrever. Eu já encontrei Aquidauanense até em Portugal. Aquidauana, se todo mundo voltar para lá, fica maior que Nova York. Mas deixa eu falar Mas pra você. só terminar, aí essa questão de... Eu sou daqueles que... Eu acho que a criança tem que ser educada. Não é espancada, né, gente? Não, vamos, não é. Eu vou ser Mas aquele reforço negativo. Aquele né? reforço assim, olha, vem cá com o papai. Aquela havaiana que faz curva, né? Aquela havaiana que faz curva. Plau, pega o moleque virando a rua. Quem não viu uma havaiana na mão não sabe o que Não sabe o que é pânico, Não né? sabe o que é pânico. Não, o pânico não era Né? da havaiana. O pânico era aquele assim,
Quando a gente chegar em casa, a gente eu vou conversa. Rapaz, Hoje acabava você não, seu dia. Você não pode fazer isso. Acabava o dia. Você, o pai Acabava vai a brigar festa. com o professor porque o professor não deu nota pro filho. Onde já se viu? Onde nós vamos parar? Mas isso aí é um papo para outra... Eu encontrei um amigo meu esses dias, a gente estudava junto. O moleque era tão atentado que tiravam ele da sala de aula e tinha uma sala vazia, ele ficava trancado nessa sala vazia. Tipo preso, tá ligado? Ficava preso Mas lá. hoje você bater no fim, você tá morto. Não, se fosse hoje, cara, todo mundo saia preso da escola. Assim, aí falou do cringe, né, cara? Pra mim, cringe é o que essa gurizada faz, de que tudo é politicamente correto. Não, na realidade é o mesmo. contrário. É. O cringe é o que é contrário. Não, não, eu sei, mas o que eu Pra acho você, cringe é, é o isso. cringe é Cara, isso. você não respeitar a opinião diversa porque o cara pensa... Porque o cara é um herege em algum assunto, aí ele vira um monstro. E o cara é cancelado na internet. Cancelado. Cara, é um negócio de louco. Pra mim, essa é a grande... Eu vou ser cancelado agora que aparecer na internet que eu sou a favor de dar uns tapinhas nas Não, crianças. a gente vai fazer Ó, já fica lá o corte, ó. Cristiano dá tapa no filho. Hoje eu não preciso mais, graças a Deus. Então, mas cara, eu acho que a gente consegue. Para mim, no caso, né, essa criação só me fez bem. E eu ainda fui criado pelos meus avós. Mas eu não fui criado como neto, eu fui criado como filho. No entanto que meus irmãos, meus primos, eles eram netos, então eles tinham um tratamento. Eu não, eu tinha que cuidar dos outros. Se alguma coisa acontecesse, quem se ferrava era eu. Então, eu era o filho. Então, eu era criado como filho. E aí você pensa... Isso assim, por exemplo, meu pai, quando eu nasci, tinha 47 anos. Então, era de uma outra geração completamente diferente. Completamente diferente da minha. Então, assim, a minha mãe, criada em fazenda, sabe? Então, a minha mãe sempre foi uma mulher trabalhadora pra caramba. No entanto que até o pessoal, os coaches aí de plantão, falando da questão da crença limitante, né? Essas pegadas. Então, a minha crença limitante é a seguinte: se eu não acordo cedo, eu não vou ser ninguém na vida. Então, eu acordo às 4 da manhã. Eu acho que o Álvaro tá te justificando aí pra gente não falar que ele é criado com vó. Não sou Nutella, não. Aqui é aroeira. Mas sério, a minha mãe era... Ixi, já apanhei de tudo que foi coisa. Se eu falar... Tipo, até de roseira, até de ficar grudado na perna. De mangueira. Quem nunca apanhou de mangueira não sabe o que é doer a perna. Não, e de vara de marmelo, então, aquela que não deixa marca e dói pra cacete. Você tá louco. Mas, pessoal, a gente vai ficando por aqui hoje. Nosso papo foi muito bom. A gente podia ficar conversando aqui mais umas 5 horas, que ia render muito. Muito obrigado pela participação de vocês. Foi uma honra ter vocês aqui no nosso primeiro programa, no nosso primeiro Herege. E espero que vocês voltem mais vezes aí pra gente poder bater papo. E aí, daqui a mais um tempo, a gente vai ter umas canequinhas aqui para disfarçar, pra gente poder tomar aqui cerveja. Aí o papo vai fluir. Aí vai fluir de boa. E vai ser um sucesso, tenho certeza. Vai ser um sucesso. Foi um prazer a gente poder contribuir, poder participar. Trocar ideias é sempre legal demais. A ideia do programa de ser um herege é algo muito interessante, viu? Vocês estão de parabéns, porque essa ideia de você aprender a lidar com as opiniões diversas das suas, acho que o mundo precisa disso. Sim. Precisa de você entender que o cara é seu antagonista, mas não é seu inimigo, que ele pensa diferente de você e que ele é capaz de te ridicularizar, mas ele não é seu inimigo, que você pode ter a ideia diferente da dele sem ter que dar uma facada no cara. E assim, você entender que a sua opinião, ela é só a sua opinião. Isso aí. Né? A minha opinião é só a minha opinião. Exato. E pronto. É isso. Acabou. Então é isso. Obrigadão mesmo por vocês terem vindo. Sucesso, viu? Foi Tenho muito certeza. bacana. Então beleza, pessoal. Esse é o Herege. Esperem os próximos capítulos aí. Vai ser muito bacana. Conto com vocês. Compartilha aí, ó, marca no sininho, inscreve no canal, divulga para os amigos aí que são malucos igual a gente. Grande abraço, valeu!